escritor aos Hebreus, ele diz que Deus tem muitas maneiras de falar. No passado falou aos pais, aos judeus através dos profetas, e a nós nestes últimos tempos tem falado por Jesus Cristo, seu Filho. Amém? E a palavra do Senhor, ela não passa. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Palavra que o Senhor falou, ela está registada nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos. Também algumas palavras de Jesus estão registadas também no livro do Apocalipse. Mas as epístolas, elas nos falam a palavra do Senhor na maneira que o Espírito Santo trouxe revelação aos apóstolos, muito maior parte das epístolas pelo apóstolo Paulo, mas também Tiago, Pedro também. E na primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós encontramos aqui uma palavra que nós temos estado a ler na semana passada e hoje iremos continuar no capítulo 1 aos Romanos. Amém? Vimos a semana passada os primeiros 7 versículos, o apóstolo Paulo apresentando-se à igreja de Roma. E no capítulo 1, ainda no versículo 8 até o 15, nós podemos encontrar um bocadinho do coração e da ação do apóstolo Paulo. Amém? Alguém que dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Lembram-se desta expressão do apóstolo Paulo? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então ele procurou viver o Evangelho, procurou imitar Jesus, quando Jesus ele nos desafia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nesta manhã queria estudar e meditar nestes 8, 9 versículos que nos falam, estes 8 versículos que nos falam, na verdade, de uma vivência de um cristão, de alguém comprometido com o Senhor. Convido a igreja a ficar em pé por mais um momento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver algumas atitudes, algumas ações na vida de Paulo que são um exemplo para nós também seguirmos. Ele diz assim no versículo 8: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de que instantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim a vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Senhor, nós estamos diante da Tua bendita palavra e Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é o alimento que o Senhor nos dá nesta manhã para a nossa alma. Nós queremos nesta manhã que o Senhor possa fortalecer cada um de nós e nos desafiar, Senhor, pelo exemplo do Teu servo Paulo, Senhor, que, Senhor, verdadeiramente a sua vida, a Tua palavra que nos vai desafiar nesta manhã, Senhor, possa, Senhor, verdadeiramente ela possa nos incomodar a procurarmos viver mais e melhor a cada dia, Senhor, o Teu plano, o Teu propósito para as nossas vidas. Pai, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Podemos ficar sentados. Em primeiro lugar, nestes versículos, eu encontro aqui uma atitude do apóstolo Paulo que é um exemplo para nós.
é uma atitude de gratidão. Amém? Ele começa no versículo 8, primeiramente dou graças ao meu Deus. Ele dá graças, ele louva a Deus, amém? Por cada um de vós. Nós devemos ser gratos, amém? Devemos ser gratos pela vida uns dos outros. Deus tem começado uma boa obra em nossas vidas, não somente em nós, mas na vida do nosso irmão ao nosso lado. Amém? Olha lá para o seu irmão ao seu lado, a sua irmã. Amém? Está a ver essa pessoa, está aí ao seu lado? Deus começou também uma boa obra na sua vida. Amém? E nós devemos ser gratos por isso. Amém? Deus não somente começou uma boa obra na nossa vida, Deus não somente transformou a vida de Paulo, transformando Saulo num Paulo, mas Deus também, o mesmo Deus que operou uma transformação, amém, na vida de Saulo, é o mesmo Deus que estava operando uma transformação na vida destas pessoas que estavam em Roma. Algumas delas eram de ascendência judaica, mas outras eram gentias, outras não tinham nada a ver com a fé de Abraão, mas se converteram ao Senhor, conheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estavam dando fruto, amém? Em todo lado, diz aqui a palavra que em todo lado, em todo o mundo é anunciada a vossa fé, em todo lugar, amém? É verdade que não há super crentes, não há vedetas, mas que o nosso testemunho, amém? O nosso testemunho, na verdade, ele está sendo observado, amém? Claro que os irmãos tinham dificuldades, claro que os irmãos tinham lutas, claro que os irmãos tinham provas, claro que os irmãos não viviam no bem bom, até falamos na semana passada, muitos deles reuniam-se num lugar impróprio, na verdade num lugar onde se coloca os mortos, onde havia corpos em decomposição, as catatumbas de Roma, na verdade aquelas galerias por baixo da cidade de Roma, onde eram enterrados as pessoas, onde eram colocadas ali. Paulo, irmãos, é verdade que estes irmãos não viviam em templos luxuosos, não cultuavam a Deus em templos luxuosos, mas quando cultuavam o Senhor, amém, faziam de coração, amém, quando oravam, as suas orações eram ouvidas e respondidas, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Paulo estava grato, amém, por ver o crescimento espiritual destes irmãos. Amém. Nós devemos também ser gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Amém. Nós devemos ser gratos a Deus pelos ministérios, noutros lugares. A verdade, onde estão pessoas vindo a Cristo, pessoas estão crescendo, mudança de vida. Lembro-me há algum tempo atrás, estava no Algarve, estava de férias, e um amigo meu que até esteve na nossa igreja por algum tempo, mas não desenvolveu muito, não é? Mas ele, pronto, cresceu a nível profissional, é uma pessoa ligada à política, já foi vereador da Câmara lá em Portimão, etc. Ele tem um escritório de contabilidade muito conceituado na cidade. Meu amigo, até ele convidou-me para ir lá à sua vivenda, queria mostrar o progresso, a prosperidade da sua vida, amém? E, claro, tudo isso, faltava ali um pormenor que era Deus, né? Então, como é que está? Não tenho ido muito. Olha, mas o meu cunhado agora está indo numa igreja, né? Está indo numa igreja assim, pronto, não era a nossa igreja, mas um ministério novo que apareceu na cidade. Irmãos, mas eu estava a ficar feliz. Amém? É verdade que ele não veio à nossa igreja, ele não mudou o seu cunhado, a sua família, não mudou de vida na nossa comunidade, mas eu fiquei tão feliz de ver que o seu cunhado mudou de vida, o seu cunhado estava agora, na verdade, alguém, um português, na verdade, a dar fruto, amém, a crescer e levando outras pessoas também a Cristo. Irmãos, isto não me deixou nenhuma ponta de inveja, isto Deus trouxe alegria ao meu coração, porque se nós não conseguimos, outros vão conseguir, porque o Senhor disse, se estes escalar, as próprias pedras, amém, as próprias pedras, elas vão falar, elas vão clamar, porque o nome de Jesus tem que ser conhecido, porque ainda há muito povo para salvar. Lembro-me também um dia, estava lá ainda no norte, e alguém entra pela porta adentro no culto, e depois no final veio falar. Não, até não estava no norte, estava no Algarve, né? Então estava no Algarve, mas estava servindo ao Senhor no norte. E no final do culto veio um senhor estar comigo, porque foi-me dada a oportunidade de dar um testemunho, e não sei se preguei, se não naquele dia, e falei do norte. E então no final do culto veio uma pessoa falar comigo e disse, olha, quem é que lhe deu autorização para ir lá para a minha terra? Assim, não tem autorização? Assim, não sei. Sabe quem sou eu? Não sei. Não. Olha, sabe que eu fui o primeiro presidente da Câmara de Mirandela após o 25 de Abril? Assim, não sabia nada disso.
Amém? Ou dê cá um abraço, que hoje somos irmãos em Cristo. E eu não sabia que havia lá igreja, diz ele. É verdade, que eu na altura até, quando falou comigo, era presidente da Assembleia Municipal. Amém? Lá Mirandela. Amém? Irmãos, depois ele já depois ficou com o meu contato quando ia a Mirandela, porque ele morava em Braga, e mora em Braga, mas tem lá propriedades lá em Mirandela. Sempre estava connosco no culto, hoje é nosso amigo. E irmãos, não foi pelo nosso ministério. Foi por um outro ministério, que às vezes alguns chamam assim um bocadinho. Irmãos, mas há pessoas que estão vindo a Cristo, há pessoas que estão tendo uma transformação nas suas vidas. Amém. E nós devemos, em vez de estarmos com... Irmão, Paulo era grato. Paulo era grato. Paulo não foi aquele que iniciou a obra em Roma. Amém? Não foi Paulo que começou aquela obra lá, foram outras pessoas, talvez algum crente deu testemunho e depois começaram a crescer, na verdade, espiritualmente, e viram outros irmãos e procuraram ajudar dentro do possível, e a igreja começou, amém, a crescer, a desenvolver. É interessante que Paulo lá em Corinto, é interessante que ele diz uma palavra muito engraçada, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Amém. O trabalho, a obra em Roma, aquela igreja, a obra do Senhor, não está no ministério, numa pessoa só. Amém. E quando nós compreendemos que o reino de Deus é muito grande e que Deus tem muito trabalho, deseja que o trabalho seja feito por muitos, irmãos, se nós não fazemos, outros farão. Se nós não fazemos, outros farão. Né? A fim de algum tempo depois também descobri um outro advogado. Este também era advogado, este presidente da Câmara. Fui a Vila Real e depois, olha, queria apresentar aqui alguém que vai morar para Mirandela. Sim. Olha, agora vou regressar à casa. Mas pronto, ainda não tenho lá a igreja para ir. É bem-vindo. Também alguém, também de uma vida assim, também era advogado. Amém? Já com alguma idade. Irmãos, às vezes nós pensamos que são pessoas que, especialmente os advogados, são tão manhosos que nunca vão ter Deus na vida deles. Faz-nos um bocadinho de espécie, né? Alguns advogados conceituados que são do bloco de esquerda estar a defender os capitalistas. Não nos faz confusão quando eles vêm falar na televisão. Faz muita confusão, né? Mas é a profissão deles, né? É a profissão deles, né? Mas, irmãos, há muita gente para ser salva. E às vezes limitamos a nossa visão. Parece que nosso Deus não pode, parece que estas pessoas irmãos, têm uma alma, são pessoas sedentas, são pessoas que precisam, são pessoas, irmãos, e de alguma forma a obra de Deus está sendo feita. Amém? Não interessa quem faz, interessa que todos nós podemos fazer. Interessa é a obra de Deus, está sendo feita. Interessa é pelo fruto, é o fruto que manifesta se a obra é fiel, se a obra verdadeiramente é consistente, se é bíblica ou não. É pelo fruto. É pelo fruto. Amém? Irmãos, nós temos despido do nosso coração muitas vezes estes preconceitos que nós é que somos e só nós é que temos a missão de fazer a obra de Deus nesta terra. É verdade que Deus deu-nos essa missão. É verdade que somos, na verdade, desafiados a fazer a obra de Deus. Mas não desprezemos aqueles que estão servindo no corpo de Cristo. Amém? Porque a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Aliás, a igreja de Deus deve viver em paz uns com os outros. E não em guerra, e não em conflito. Amém? Graças a Deus por este ministério de Assembleia de Deus de Trajoso, composta por igrejas em Cascais, aqui no bairro de Trajoso, lá em Oeiras, amém? Lá na missão em Valpasso, uma responsabilidade direta, mas estamos apoiando outras missões, irmãos, e temos feito também alguns trabalhos em conjunto, e vemos neste momento, neste período de oração, 21 dias de consagração, com outras igrejas de várias denominações, aqui na área da Grande Lisboa, porque o objetivo não era, na verdade, o bairro de Trajoso, nem outra igreja qualquer, mas oração, intercessão é sempre bem-vinda. Agora depende daquilo que nós aplicamos ou se não aplicamos à nossa vida. Quando a igreja ora, eu acredito que cria-se um movimento. Quando as outras igrejas se unem para orar, há um movimento ainda maior, porque na atmosfera espiritual, onde estão, na verdade, os principados e os potestades, Deus dá, na verdade, força, Deus dá ordem aos seus anjos para dissipar essas potestades.
às potestades malignas, muitas vezes aprisionando pessoas, até bairros, lugares, onde a gente entra e sempre uma opressão diabólica, sempre, na verdade, porque o diabo não quer que nós entremos lá, porque ele não quer que essas pessoas sejam libertas. Igreja, vamos dar as mãos, vamos estar unidos, vamos servir ao Senhor, porque há muito povo para salvar. E quando vemos outros ministérios crescendo, outras pessoas sendo salvas e mudando de vida, alegra-te, amém? Se queres ver também na tua igreja local acontecer, predispõe-te a ser um instrumento de Deus. Predispõe-te, amém? Sabe o que é que Mardoqueu disse à sua sobrinha ou prima? Olha, se tu te calares, e primeiro ele diz, quem sabe esta oportunidade não foi para esta hora que Deus te colocou neste lugar, mas se tu te calares, socorro de outra parte virá. Porque Deus não vai ficar sem testemunho. Amém? Então, irmão, seja grato. Amém? Seja grato a Deus, seja grato ao Senhor por aquilo que Ele começou a fazer na sua vida, seja grato ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo nas pessoas ao nosso redor. Amém? Graças a Deus, irmãos. E eu acredito que o mesmo Deus que está operando, que operou no passado na cidade de Roma, e Paulo podia se alegrar vendo aquele testemunho, na verdade, daqueles irmãos, era o mesmo Deus que estava com Paulo, na hora para onde ele passou, o mesmo Deus que esteve com os irmãos lá na cidade de Corinto. É verdade, uma igreja com algumas imperfeições, com algumas dificuldades, mas também com algumas virtudes. A igreja perfeita, sabe onde é que está? No céu. Aqui na terra, estamos no caminho do aperfeiçoamento. E aquele que em nós começou uma boa obra, Ele aperfeiçoará. Amém? Aleluia. Sejamos crentes, pessoas gratas. Amém? Sejamos pessoas predispostas, na verdade, a levar as cargas uns dos outros. Também é interessante que é isso que nós vamos ver a seguir. Porque Paulo, essencialmente, nós olhamos aqui, vemos que ele era um homem de oração. Amém? Paulo era um homem de oração. Aleluia. Aliás, diz no versículo 10, pedindo sempre as minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos e vos anunciar algum dom espiritual. Amém? A fim de que sejais confortados. Paulo era um homem de oração. Amém? Oração, irmão, já fizemos aqui no início do nosso culto, entregando alguns assuntos, intercedendo diante de Deus. Irmãos, mas é importante que nós possamos não esquecer que é das armas mais poderosas que a igreja tem. A oração. Jesus até falou que algumas situações de possessão, diz que esta casta de demónios não sai se é com jejum e oração. Amém? São armas espirituais. Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas são fortes, elas são poderosas. Irmãos, a oração é uma arma poderosa. Amém? Irmãos, a oração é uma arma poderosa e Paulo dá-nos o exemplo de oração. É verdade que Paulo, ele desejava estar com os nossos irmãos, amém? Ele desejava de alguma forma pregar ou anunciar ou ser útil àquela igreja, irmãos, mas acima de tudo, irmãos, ele era alguém que percebia que se não for o Senhor abrir as portas. Diz a determinada altura que ele desejava ir a Bitínia, mas o Espírito Santo lhe impediu. Irmãos, fazer a obra de Deus é sempre um bom sentimento, é ou não é? É. Mas Deus quer que nós possamos, em todas as decisões da nossa vida, nós possamos orar para que seja sempre Deus a dirigir cada passo que nós damos. Não é? Lá, quando ele desejou ir a Bitínia, diz que o Espírito Santo lhe impediu. Não é? Claro que era uma coisa boa, mas não era naquele tempo, ou não era Paulo que era para ir lá. Amém? Deus tinha um outro propósito, num lugar onde era mais urgente. Esse lugar até foi na cidade de Filipos. Amém? Depois apareceu aquela revelação. Amém? Passa a Macedónia, e ajuda-nos. Aquele primeiro, temos Macedónia na parte norte,
da Grécia, podemos chamar assim, podemos dizer onde começa a Europa, quem vem do Médio Oriente, na verdade, aquele Oriente Médio. Mas, irmãos, Paulo desejava ir mais a norte, Paulo desejava fazer ali a obra, mas ele, como era um homem de oração, ele entendeu pelo Espírito Santo. E isto, sabe, é no nosso tempo de oração que nós ganhamos também. Deus trabalha connosco e vai nos dando discernimento espiritual. Pessoa muito ativa não ouve a voz de Deus. Corre de um lado para o outro, anda a correr. Onde é que está o tempo? O que é que os apóstolos fizeram? Davam correr de um lado para o outro. Horrível. Vamos aqui agora. Vamos ajudar aqui. Quero um quilo de batata. Solta lá. Olha, um quilo de arroz. Olha, dá aqui um quilo de arroz. O que é que eu não pedi ao hospital? Vamos lá para o hospital. Vamos lá para a irmãzinha, a coitadinha. Vamos aqui comprar aqui uma caixinha de remédios aqui. E o Espírito Santo começa a contender. Não. Para aí. Vamos lá dividir as tarefas. Precisamos parar. Precisamos ter tempo com a palavra. Precisamos ter tempo para a oração. Precisamos ouvir aquilo que Deus quer. Precisamos de ouvir aquilo que Deus quer. Precisamos de ouvir a direção de Deus. Precisamos estar em sintonia. Paulo orava buscando a direção. Paulo orava, Paulo desejava estar com os nossos irmãos. É verdade? Ele pedia, diz o verso 10, pedindo sempre as minhas orações, que em algum tempo pela vontade de Deus. Veja, esta palavra faz toda a diferença. Não a minha vontade. A vontade dele era ir. Mas que a minha vontade se possa pôr em acordo com a vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Se Deus está neste assunto, Deus está neste negócio, então Ele vai abrir as portas. Até agora tem sido impedido. Até agora não se deu ocasião. Mas se é o desejo de Deus, as portas vão se abrir. Se é o desejo de Deus, a passagem para Roma vai aparecer. O suprimento vai aparecer. E nós sabemos que apareceu. Não foi em primeira classe, foi como prisioneiro, mas foi. E nesse percurso, Deus usou lá em Creta, até para pregar a palavra do Senhor. Lemos do procônsul Sérgio Paulo e outros mais, foram impactados pelo testemunho, pela palavra de Deus. E todo esse percurso, Deus foi usando o apóstolo Paulo. Irmãos, oração é importante para tomarmos qualquer decisão da nossa vida. Amém? Que Deus possamos entender qual é a vontade de Deus. E em oração, é na palavra que nós encontramos o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus corrige, ajuda-nos, endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. Amém? Oração, claro, devemos orar uns pelos outros. Devemos orar a Deus uns pelos outros. Este é um propósito. Amém? A igreja precisa de oração. Amém? Todos precisam de oração e é importante que nós possamos estar, na verdade, em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, acima de tudo, ele considerava-se um servo de Deus, o Deus a quem eu sirvo. Irmãos, nós somos chamados, irmãos, para servir a Deus. Amém? Nós somos chamados para dar, na verdade, servir ao Senhor com alegria, irmãos. Quando vir ao culto, na verdade, se torna uma coisa pesarosa, irmãos, temos que rever o nosso coração. Senhor, ajuda-me a perceber o que é que está mal em mim. Amém? Mas quando vir ao culto e fazer alguma coisa, na verdade que possa, irmãos, Deus chama-nos para servir. Servir ao Senhor com alegria. Se faz falta de alegria em servir a Deus, nós precisamos parar e, Senhor, renova as minhas forças, renova o meu espírito, renova-me interiormente. Irmãos, Deus quer e Deus deseja que nós possamos servi-lo com alegria. Deus deseja que nós possamos ser pessoas comprometidas com o Senhor. O Deus a quem eu sirvo fala do seu compromisso com Deus. Hoje vivemos, na verdade, uma sociedade com pouco compromisso, mas, irmãos, somos chamados a viver em compromisso com o Senhor e com a sua igreja local.
Paulo, acima de tudo, tinha um compromisso com o Senhor. Paulo amava a obra do Senhor. Paulo desejava ser útil. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É isso que nós encontramos exatamente aqui no versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma ocasião para ir ter convosco. Amém? Que pudesse abrir essas portas, para que ele pudesse ser uma bênção para aqueles irmãos ali naquela cidade. Era um homem dedicado, um homem que desejava, na verdade, poder acrescentar. É verdade que a igreja ali já estava em andamento, mas ele queria ser útil em algum aspecto, né? Ele queria ser útil, porque ele queria comunicar, como diz o versículo 11, desejo-vos comunicar algum dom espiritual, a fim que sejais confortados. Amém. Ele desejava ser útil. Ele desejava, na verdade, poder ser uma bênção para aqueles irmãos. Sabe, Paulo, o Senhor contendeu com ele. Amém. E Deus também tem dado a cada um de que aqui está, eu acredito, irmãos, Deus tem dado dons, Deus tem dado talentos. Amém. E como igreja, cada um de nós deve, amém, não enterrá-los, mas procurar ser útil. Amém? Procurar ser útil. Senhor, onde é que eu posso ser útil? Amém? O que é que eu posso fazer? Se todos fomos chamados para o servir, vamos servi-lo de uma forma útil, proativa. É? Claro, Paulo mais à frente, aos Coríntios, fala num corpo. Num corpo, a igreja é comparada a um corpo. E no corpo tem muitos membros. Amém? Mas todos não podem ser, né? Todos não podem ser nariz, nem boca, né? Cada um tem o seu lugar certo. Amém? Cada um é útil, né? Lá Paulo fala que não podemos desprezar ninguém, não podemos desprezar o dom de ninguém, porque todos, até aqueles que parecem que têm menos falta, nós depois até vemos no nosso corpo que são úteis. Todos são importantes, todos são úteis. E agora cabe a cada um de nós descobrir o lugar certo. Orando a Deus, onde pode desenvolver o meu dom, o talento, ou aperfeiçoá-los. Lembra-se de uma coisa. Aquele que, quando o Senhor falou da parábola dos 10 talentos, diz que foi houve um servo que enterrou o talento. E o Senhor veio e pediu as contas. E o Senhor estava muito indignado. Porquê que enterraste o talento? Porque sabia que tu és muito rigoroso, tinha medo de não saber usar, tinha medo de desperdiçar, tinha medo de perder. Então, mas porquê que não procuraste, né, os banqueiros? Porquê que não procuraste alguém que desse um conselho? Né? Às vezes nós precisamos desse conselho, e graças a Deus que há pessoas maduras na igreja, nesta igreja, graças a Deus, tem muita gente madura. Precisa de ajuda, peça um conselho, peça aos obreiros, peça aos membros do ministério, amém? Temos o pastor Zé Carlos, também alguém que é obreiro, ainda que não está no 100% ativo, mas está ativo. Está fazendo um trabalho extraordinário, também de visitação, de telefonema, e oração, um homem que é intercessor. Irmãos, alguém que tem um conselho sempre pronto para nós. Graças a Deus, esta igreja tem pessoas que nos podem auxiliar, que nos podem aconselhar. Amém? Peça, ajuda. Se não sabe onde pode ser útil, aconselhe-se com Deus. Se não encontrou ainda uma direção muito nítida, procura alguém maduro que possa aconselhar, possa ajudar a desenvolver esse dom, esse talento. Mas enterrados não podem ser enterrados. Os dons não podem ser enterrados. Vamos, irmãos, há muito trabalho para ser feito. Claro que não pode estar aqui 3 pessoas em simultâneo a pregar ao domingo. Mas há muito trabalho para ser feito. Há muito trabalho para ser feito. A igreja não funciona, irmãos, dentro destas 4 paredes, simplesmente ao domingo, das 10 às 11h30. A igreja vai para além deste espaço. A igreja, amém. Alguém dizia, um dos grandes missionários do século XVIII, dizia que a sua paróquia, era o mundo.
né? Ele dizia que o seu púlpito estava lá fora, né? E a todas as pessoas, irmãos, ele aproveitava a oportunidade para dar testemunho de Jesus. Dar testemunho de Jesus. Quer por palavras, quer por ações, nós possamos servir ao Senhor. Nós possamos ser úteis. Amém? Uma coisa interessante, que quando nós servimos ao Senhor, amém, nós também, quando nós predispomos a abençoar as pessoas que estão à nossa volta, amém, comunicando também de Deus, nós não somente damos, mas nós também recebemos, porque os outros também têm alguma coisa para nos dar. É interessante, no versículo 12, Paulo ele desejava desenvolver esta comunhão mútua com os irmãos em Cristo, lá naquela cidade. Isto é, que juntamente convosco, ou seja, consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Irmãos, quando nós predispomos, temos este sentimento, eu não tenho somente para dar, mas também tenho para receber. Paulo estava percebendo que ele iria também ser abençoado na comunhão com os irmãos. Por isso, o pastor Paulo estava falando aqui na sexta-feira exatamente disso, um bocadinho. Hoje muita gente isola-se e não quer comunhão ao vivo e a cores, presencial na igreja. Sabe, quando nós estamos juntos, quando a igreja se junta, todos nós somos edificados. Não somente quem vai estar aqui a ministrar no púlpito, nos cânticos, quem levanta a voz em oração, mas no nosso... E aqui queria chamar a atenção, irmãos, por uma coisa. Temos havido aqui alguns abusos, mas isto é importante que haja. É importante que haja comunhão. Amém? É importante que haja comunhão. Mas agora que o culto a decorrer... podemos cumprimentar. Eu até desejava no início do culto fazer aqueles célebres cores de abraços e beijinhos. Não, beijinhos não, né? Se tu me amas de todo o coração, eu amo o teu carinho e a minha mão. Amém. Há tempo para isso. Mas eu peço aos irmãos que venham um bocadinho mais cedo. Porque quando o culto está a decorrer é um bocadinho complicado a gente estar a incomodar uns aos outros para se cumprimentar. O culto, se é começar às 10, não é às 10h10, é às 10. Já é para estar todos envolvidos, a louvar o Senhor, a orar, todos no mesmo propósito. Venham mais cedo, temos tempo para nos comunicar, para cumprimentar. Às 9 da manhã já aqui a igreja está aberta. Sabem, todos os domingos abrimos a igreja às 9 da manhã para termos um tempo de convívio. Amém? Pode tomar um cafezinho, e até pode não tomar nada, pode simplesmente estar aqui conosco. Amém? Eu sei que depois é um bocadinho mais complicado, mas no final do culto podemos nos cumprimentar. Amém? Há igrejas que os cultos só começam às 11, 11h30, mas isso não interessa, isso porque a hora do almoço cada um anda na sua panela, na sua casa, não é? Mas é importante nós pensarmos, quando nós viemos ao culto, amém, os nossos irmãos... Até aquelas pessoas mais humildes, até aquelas às vezes que nós não ouvimos a sua voz, nunca ouvimos nada, nunca se viram aqui ao púlpito, podem ser uma bênção para nós. Porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque todos nós temos o nosso acumular de experiências com Deus, todos nós estamos passando, de alguma forma, por alguma prova e temos visto a mão de Deus e assim, aos pouquinhos vamos levando as cargas uns dos outros. E quando o nosso irmão tem uma vitória, quando a nossa irmã tem uma vitória, nós todos nos alegramos também. E sim, graças a Deus, oramos pela irmã, oramos pelo seu marido, oramos pelo seu filho, e graças a Deus, esta semana a irmã teve vitória, e nosso coração sai da igreja, nosso coração sai daqui, abençoado. Paulo percebia que não somente ele tinha alguma coisa para dar aos irmãos em Roma, mas que os irmãos lá também tinham alguma coisa para comunicar a ele. E ele estava desejoso, porque isto é ser a igreja. É levar as cargas uns dos outros. Amém? Isto é importante que nós possamos aprender. Cada cristão deve desejar desenvolver uma comunhão mútua. Não somente sermos conhecidos.
Às vezes somos da igreja, somos simplesmente conhecidos. Por isso a igreja está aberta a partir das 9 da manhã, para que nós possamos não somente ser conhecidos de vista. Aquela pessoa vai lá à igreja ao domingo, né? Mas possamos ter um pouco mais de comunhão, graças a Deus. As irmãs à quinta-feira também têm um momento de oração muito especial, às 20 horas, tem sido também tremendo, tem estado a crescer. As irmãs aqui de Trajoso têm se juntado, e a missionária Paula tem estado em oração com elas, ainda nas suas casas estão juntas, mas estão ali, partilham as suas dificuldades, os seus anseios, e oram umas pelas outras. Olha, se alguém quiser participar à quinta-feira na oração, fale com a missionária Paula, e ela vai vos ajudar a participar. Irmãos, a igreja não tem estado parada, a igreja tem estado a promover esta comunhão. Há um modo tradicional de reunirmos, e devemos continuar a fazer, mas há o acrescente. Temos o grupo da quarta-feira, às 3 da tarde, presencial. Temos o grupo da quarta-feira, às 21 horas, grupo de crescimento, não é presencial, mas estamos ali, comunicamos uns com os outros. Estamos esta semana, assim, querendo Deus, vai voltar à normalidade. Irmãos, temos o culto à sexta-feira, às 21 horas. Temos o domingo aqui. No próximo domingo vamos ter um tempo especial. É importante que, como igreja, nós possamos estar unidos. Sabe, o nosso missionário Tiago estava dizendo, olha, eu queria tanto estar pela manhã com os meus filhos aí em Trajoso, mas se calhar só podem ir mesmo à tarde. E assim, eu vou dizer aos irmãos, porque eles, quem sabe até o último ano que eu estou aí com os irmãos neste ministério, e eu gostava tanto que os meus filhos estivessem com os irmãos, né? E assim, olha, eu vou dizer aos irmãos, venham à tarde. O pastor Samuel Martins irá ministrar a palavra de Deus. Amém? A família Canhoto vai estar toda junto aqui na tarde, e eles querem sentir o vosso carinho, eles querem sentir a vossa presença, porque tem sido estes 2 anos não é teletrabalho, mas foi um bocadinho à distância, sem as atividades tão normais como nós tínhamos antes. Mas comunhão é isto, é estar juntos. E aos poucos nós vamos vencendo estas barreiras que o Covid nos impôs, aos poucos vamos vencendo com sabedoria, com discernimento, com as cautelas necessárias, mas vamos avançando como igreja. É importante. Temos programado também para março um tempo especial com as senhoras, dia 20 de março, 26, um sábado à tarde. Estará connosco também a evangelista Maria Paulino, trazendo a palavra de Deus, um tempo especial para as senhoras. E Elsa Pereira também, que trabalha ali na Able, também é uma mulher também de Deus, e vai ser uma bênção, amém? Elsa Pereira e Maria Paulino, vai ser uma bênção, um dia de manhã e à tarde, é isso? De manhã e à tarde. E vai ser uma bênção. A irmã Paula vai dar os anúncios depois também, no outro dia. Mas pensem já nisto, irmãos. É porque é importante estes momentos de comunhão. Estes momentos de passarmos juntos. Amém? É tão importante. Paulo sabia, não somente a ida dele ia ser uma bênção, mas ele ia ser abençoado. Graças a Deus, irmãos, porque ele descobriu, nós possamos também. Agora, avançando, irmãos, porque o tempo vai correndo, o relógio não para. Nós encontramos uma característica do apóstolo Paulo também que é muito interessante para nós. Ele era perseverante. No versículo 13, não quero, porém, irmãos, que ignorais as muitas vezes que propus ir ter convosco. Ele, muitas vezes, ele não desistiu. Ele tentou várias vezes. Amém? Claro, não foi o tempo certo, mas ele era perseverante. Porque o seu desejo, diz assim, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais, não somente entre vocês, mas também os demais gentios. Amém? Cada cristão, irmãos, deve ser perseverante em dar fruto. Às vezes, eu sei que as pessoas desistem, irmãos desistem, porque tentaram de falar de Jesus, tentaram alcançar alguém, mas parece que a coisa não funcionou. Né? Aquela pessoa não teve uma atitude tão grata para connosco, nós queríamos ajudá-la e ela... Mas, irmãos, não desista. Paulo disse, eu não me canso, eu continuo, amém? Olha, não desista das pessoas, amém? Mas também não fique frustrada com essa pessoa que Deus trouxe ao seu coração, ou que foi, se calhar, pensamento seu, amém? Né? Claro que Deus quer que todos se salvem. Não foi tão receptivo à sua abordagem.
Começa a orar que Deus pode ter outra. Paulo diz, vocês e os gentios, não é somente a vocês, mas a todos. Olha, se não nos foi dada a oportunidade para estar com vocês, Deus vai abrir aqui outra porta. Não foca a coisa só numa direção. Se Deus abriu, amém. Se não abriu, é interessante que, e até Deus pode fazê-lo dessa forma, ser uma bênção para os irmãos em Roma, como também para os demais irmãos. É interessante que quando o Senhor dá a ordem para a igreja, para os apóstolos, para seguir e dar testemunho de Jesus, né? Ele diz, olha, para que comece em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, como por todo o mundo. Amém? Então, é uma coisa que pode ser ao mesmo tempo. Olha, vamos entregar a palavra de Deus em Jerusalém. Vamos entregar a palavra de Deus aqui na nossa província da Judeia. Então, ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria. Amém? Interessa é não parar. Os de Jerusalém não quiseram os de Judeia. Os de Judeia não quiseram os de Samaria. Mas não vamos ficar parados. Seja perseverante em dar fruto. Alguns ficaram frustrados. Já tentaram dar testemunho de Jesus, já tentaram trazer alguém à igreja, não funcionou, falhou, frustraram-se. É isso que o diabo quer, é que você pare. Mas não desista. Ora Deus conta com os perseverantes. Amém? Conta com os perseverantes. Aleluia. Aleluia. Paulo queria dar fruto. E é isso. Por isso, ele dizia no versículo 14, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Paulo sentia-se um devedor e cada cristão, irmãos, não deve parar, irmãos, não deve, de alguma forma, não deve deixar de ser perseverante em dar fruto. Amém? Em servir ao Senhor, porque de alguma forma é a forma de nós pagarmos a nossa dívida para com Deus. O que Ele fez por nós foi muito grande. Não há nada que possa pagar. Mas aquilo que de graça recebemos, de graça partilhamos com aqueles que estão à nossa volta. Amém? Paulo, porque ele estava completamente o seu tempo de oração, o seu tempo de comunhão, levava a ter este sentimento interior. Irmãos, quem não tem comunhão com Deus não sente dívida nenhuma. Quem não passa tempo com Deus, a sua vida religiosa é vir ao culto e voltar para casa. Mas quem passa tempo com Deus, percebe as suas dificuldades. Percebe ainda as áreas da sua vida que precisam ser aperfeiçoadas, corrigidas. Quem passa tempo com Deus sente-se pequeno. Quem passa tempo com Deus olha, começa a diminuir o seu ego. Aquele que não passa tempo com Deus é arrogante. Aquele que não passa tempo com Deus pensa que é na sua força, é na sua inteligência. Mas aquele que passa tempo com Deus percebe, se não for o Senhor a ir conosco, se não for o Senhor a agir. Moisés tinha essa consciência. Senhor, se tu não fores conosco, então, olha, não vou mais para lado nenhum. Fique já aqui. Se tu não fores conosco, Senhor. Se tu não fores conosco. Eu não quero um anjo, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença conosco. Mas por que é que ele dizia isso? Ele tinha tanta experiência. Mas essa experiência, irmãos, diante daquilo que estava para vir, não é absolutamente nada. A experiência serviu para o passado, trouxe algum conhecimento do presente, mas as provas que estão à nossa frente, irmãos, no mundo em que nós estamos vivendo, um mundo cada vez de mal a pior, é que o diabo está alterando também as suas estratégias. O diabo cada vez está mais furioso contra os crentes, mais furioso contra a igreja, mais furioso contra as famílias. Então, se não for o Senhor a nos dar sabedoria e discernimento, se não for o Senhor a agir, nós vamos na nossa força e estragamos tudo. Arrebentamos connosco próprios, arrebentamos com os nossos vizinhos, que eles fecham-se e não querem mais ouvir falar de crentes, nem de igreja, nem de nada.
Porque começamos a discutir religião, porque começamos a discutir meter a religião e agora a misturar a religião com a política, que ainda pior é. Estamos caminhando para dias complicados. Ao misturar de religião e política e tudo ao mesmo tempo e querer, irmãos, mas não é isso. A Deus o que é de Deus, para César o que é de César, temos que separar as águas. O que as pessoas querem e precisam é de paz. O que as pessoas precisam é de conhecer o autor, amém, dessa paz, que é o Senhor Jesus, o príncipe da paz, aquele que entra nos corações. Há tanta gente em aflição ao nosso redor. Paulo sentia-se devedor a essa gente. Eu sou devedor. Alguém intercedeu pela minha vida. O Espírito Santo se revelou a mim, o Senhor Jesus se revelou a mim. Sabe, há muita gente à nossa volta que precisa desta luz, que precisa de mudar de vida. Paulo sentia-se um devedor. Eu hoje sou abençoado, eu hoje tenho segurança, hoje eu tenho paz, hoje o meu nome está escrito no livro da vida, hoje não há mais condenação para mim, mas há tantos à minha volta que estão irremediavelmente perdidos. Se hoje morrerem, estarão irremediavelmente, na verdade, perdidos por toda a eternidade, num lugar de pranto e de choro, de ranger de dentes. Paulo tinha consciência também do futuro daqueles que morrem sem Cristo. E porque ele tinha essa consciência, ele não podia estar parado. Há um desafio para cada um de nós. Amém? Há um desafio para que nós possamos ser úteis. Há um desafio para que nós possamos servir em tempo, enquanto é tempo. E Paulo percebia isso. No verso, e para concluir, o verso 15, ele percebia a urgência do tempo. Quanto a mim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Eu estou pronto. Eu não tenho nada a me prender a minha vida. Eu estou pronto. É uma urgência. Sabe? Serviço militar, bombeiros, o estado de prontidão. Prontos. Prontidão. A qualquer momento toca a campainha, toca o alarme. Vamos. Estamos prontos. Porque percebe que está em estado crítico. O mundo está em estado crítico, irmãos. Que haja em nós prontidão. Que haja em nós consciência. Paulo é exemplo para nós. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar a servi-lo. Amém? Então, concluindo, Paulo era uma pessoa grata. Amém? Paulo, ele percebia, na verdade, e estava grato porque aquilo que Deus estava fazendo em muitas vidas ao seu redor, e nós devemos ser gratos a Deus também por isso. Gratos a Deus também por uma boa obra que Deus começou na nossa vida. Gratos a Deus porque Ele conta connosco. É interessante que Deus dá-nos este privilégio. Diz que os anjos queriam ter este privilégio, mas não têm. Amém? Deus dá este privilégio à igreja. Deus dá este privilégio a nós de podermos servir ao Senhor, que possamos servi-lo, que possamos ter discernimento, irmãos, e Deus vai nos dar esse discernimento à medida que nós passamos tempo em oração com o Senhor, uma vida consagrada. Eu acredito que é importante para cada um de nós e que nós possamos, na verdade, irmãos, perceber que há pessoas à nossa volta, de um momento para o outro, podem partir para a eternidade. Há algum tempo atrás, fui aí, bateram ali na carrinha e tive que ir ali. Pronto, depois foi chamado para arranjar. E foi lá ainda que foi arranjar. Foi lá para os lados de Zambojal. E depois fui lá deixar a carrinha e vieram-me entregar aqui. E o senhor que veio-me entregar, normalmente copofonia. Trajou, sim, tem ali o senhor Flantal, gosto muito ali. Agora já me esqueci o nome. Olha, esse senhor já morreu. Ai, sim. Foi com o Covid. Era aqui do café, aqui da Central. E ele ficou assim. Irmãos, de um momento para o outro, há pessoas a partirem. De um momento para o outro, há pessoas a partirem. Nós precisamos ter a consciência
que Deus conta conosco neste tempo. Que Deus quer que nós possamos falar. Nós temos uma dívida para com as pessoas que estão no nosso bairro, que estão no nosso trabalho, que Deus pôs na nossa vida, de falar de Jesus, de trazer-lhes esperança, porque de um momento para o outro. E Deus dá-nos essa graça, de alguma forma, de sermos úteis. Vamos aproveitar, vamos servir ao Senhor com alegria, vamos ficar em pé. Possamos fazê-lo, Pai. Possamos fazê-lo, Senhor. Possamos dispor em ser úteis, Senhor. Possamos servir, Senhor, com uma unção nova e fresca. Nós queremos e nós precisamos, Senhor, que o Senhor possa usar cada um de nós. Oramos para aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Quando as pessoas estão desesperadas, Senhor. Quando as pessoas estão, Senhor, sem esperança, Senhor. Meu Deus, oro, Senhor, por aqueles que estão à nossa volta, que eles possam ser alcançados, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Depois do grupo de louvor adorar a Deus, vou pedir o irmão Sebastião para fazer a leitura bíblica. Pode ser? Amém. Sobre a ceia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é um dia muito especial para nós. Amém. Celebramos a ceia do Senhor, lembramos aquilo que Ele fez por nós. E nós vamos louvar ao Senhor com um canto que diz isso mesmo. Amém. Nós celebramos a sua morte e ressurreição, porque Ele vive para sempre. Amém. E podemos louvá-los todos juntos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor nos fez dar nesta manhã, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por teres chamado este dia. Muito obrigada, Senhor.